contexto do leilão de imóveis, da arrematação dos imóveis, você pode perder o imóvel que você arrematou em razão de ter sido pago um preço vil. O dono do imóvel que está sendo expropriado pode querer anular o leilão dizendo: o preço está muito baixo, isso aqui é um preço vil. Nesse vídeo, nós vamos explicar melhor esse contexto de preço vil, o valor mínimo da lei que o imóvel possa ser arrematado, quais são os limites e como funciona. Roda a vinheta. Pessoal, dedão no like. Dedão no like. Além disso, eu convido você a se tornar assinante do canal. Você já vem aqui regularmente, por que não coloca logo o dedo no assinante? Hein? Quem tem um imóvel colocado à venda, mais ainda, imóvel expropriado pela força, né, no contexto de uma execução, que foi observatório de direito de defesa, foi uma execução de anos, teve várias oportunidades de pagar, quer o valor mais alto possível. E ficaria revoltado em ver o patrimônio que construir ser arruinado por um valor muito baixo, né? E pode reclamar de preço vil na justiça. Reclamação de preço vil pode ser uma nulidade no leilão de imóveis. Então, como vamos saber o que é um preço vil? Nós temos um conselho de preço vil para leilões judiciais e outro para leilões extrajudiciais. Vamos primeiro, então, falar do leilão judicial, depois vamos falar do extrajudicial, que é mais simples. Tá? No leilão judicial, as regras se separam no juízo civil, trabalhista ou falimentar. Os três acontecem porque têm regras diferentes. No caso da falência, não existe essa ideia de preço vil. Então, a primeira regra: falência não tem preço vil. O valor que o juiz determinar e que for arrematado está valendo. Vamos ver um exemplo aqui. Após a justiça decretar falência, bens da empresa de vigilância vão ao leilão. Tá, a nossa área de atuação é leilão de imóveis, mas no leilão de uma falência de empresa, você tem leilão tanto dos imóveis quanto de outros bens que existem na empresa, né? Estão sendo leiloados 33 lotes de imóveis, bens diversos, veículos, equipamentos diversos. E nesse caso, falência é um processo complicado, tá? É um processo extenso, difícil, demorado. Qualquer manifestação demora 6 meses, um monte de gente reclama que falência, por natureza, é uma execução coletiva. Né? E é muito complicado. Se livrar da falência é um processo que demora 30 anos. A falência da Paner ainda não acabou. A falência da VAG não acabou. A falência de bancos e várias empresas que foram importantes no passado e que não existem mais há 20 anos não acabou. A VASP, lembra-se da VASP? A Atenção ainda não acabou. Os credores estão se digladiando, estão se matando. E aí, nessa situação, como o processo alimentar é muito lento, muito estressante, muito complicado, vai por qualquer valor. O que importa é que os bens arrumem logo uma pessoa para pegar aquilo, que senão vai ficar aquelas coisas abandonadas há 20, 30 anos. Certo? Isso é a regra no falimentar. E isso a justiça observa sem grandes discussões. Então, alienação por valor inferior a 50%, que foi autorizado expressamente pelo artigo 142 da Lei de Falências, né? E aí não vale a alegação de preço vil.
Né? Agora, vamos ver como funciona os leilões de imóveis, o conceito de preço civil no trabalhista. No trabalhista, não existe uma regra expressa, existe uma regra jurisprudencial. A jurisprudência mais frequente é definir entre 25% e 30% do valor de avaliação. E o que é esse valor de avaliação? O valor de avaliação é o valor determinado pelo oficial de justiça como valor do bem. No primeiro leilão, que raramente as pessoas compram, tá? A não ser que aconteça uma razão emocional, o primeiro leilão é feito no valor de avaliação, valor que o oficial de justiça determinou. No caso, leilões judiciais. Tá? O oficial de justiça vai em loco no imóvel e faz o que chama auto de penhora e avaliação e define quanto é esse preço, normalmente pela experiência, etc. Às vezes o juiz determina que essa avaliação seja feita por perito, né? E aí temos o parecer técnico mercadológico, né? Do perito imobiliário avaliador. Tá? Normalmente, eu não. Se você está começando com leilões, eu não recomendo um leilão judicial trabalhista, porque você pode ter uma discussão de preço vil incerta, isso pode ter bastante incerteza. Se é o seu primeiro leilão, se arremata no cível e evita o estresse. Tá? Como funciona a regra do preço vil no cível? Vejamos o artigo 891 do CPC. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Preço vil inferior ao mínimo do juiz e não tendo sido fixado, considera-se inferior a 50%. Ou seja, o juiz ele determina quanto é esse valor. Quanto é o mínimo? 50%. Mas isso pode determinar um valor maior de 50%, 60%, 70%, etc. A reclamação de preço vil é se for a menos de 50% por previsão da própria lei. E como você faz? Tá? Como é que você sabe o preço vil? Você vai pegar o processo em que o imóvel está sendo leiloado, você pega o valor de avaliação que está no processo e para evitar nulidade de leilão, tem que ser pelo menos 50%. Eu vou pegar um exemplo prático aqui. Esse apartamento aqui, né, esse anúncio, ó, avaliação 300 mil. Quem fez isso? O oficial de justiça, ele pegou apartamentos similares na região e determinou que o valor é 300 mil. Mas 300 mil de quando? Quando é que esse apartamento foi feito? Essa avaliação foi feita? Eu fui fazer isso, eu fui tomar esse cuidado. E fui no processo, normalmente o processo, diz aqui o número do processo, vi o auto de penhora e avaliação. Aos 31 dias do mês de agosto de 2021, ou seja, 31 de agosto de 2021. Fiz a penhora e o síndico disse que está avaliado 300 mil. E aí o certificou o oficial de justiça, né? Assim foi feito. Aí nós vamos ver, eu tive o cuidado de pegar os 300 mil, que são de 21 de agosto de 2021, são quase 2 anos atrás. Aí pode dizer, esse preço aqui está vil. Deixa eu atualizar isso aqui. De 31 de agosto de 2021 até hoje, fiz essa planilha atualizada aqui, 334 mil. Esse é o valor de avaliação atualizado. E o juiz pode determinar até 50% desse valor, pode determinar que o valor de até 50% desse valor
é o valor mínimo do lance do leilão. Agora vamos ver, vamos voltar no anúncio e ver por quanto é o lance mínimo. 330. Você tem 334. O que o juiz fez? Olha, esse juiz aqui é esperto. Ele fez a coisa direitinho. O lance mínimo é de 200 mil. Ou seja, o valor de avaliação atualizado é 330 mil, mas o valor do lance mínimo é de 200 mil. Ou seja, não tem como alegar preço vil aqui. Por quê? Porque foi mais da metade do valor atualizado de avaliação. Certo? O valor de avaliação efetuado aí pelo oficial de justiça. Esse imóvel aqui se vende por 400 ou até 500, tá? Dependendo do contexto. Nós vimos agora a parte do preço em leilões judiciais, vamos ver agora a parte do preço em leilões extrajudiciais. O que são os leilões extrajudiciais? São os leilões feitos pelos bancos e não pelo judiciário para cobrar os financiamentos que aquele imóvel está como garantia. Tá? No caso, você tem o valor de avaliação que é dado pelo banco, né? O valor feito por corretor perito, feito pelo banco, e aí os leilões seguem a regra do artigo 27 da Lei de Alienação Fiduciária. Vamos ver como funciona. Uma vez consolidado, o fiduciário promoverá leilão público para alienação do imóvel. O que ele está querendo? Ele está querendo recuperar o crédito. O imóvel foi financiado, o morador, o proprietário, o fiduciante não pagou, né? E o banco precisa reaver aí o seu crédito. Quando eu falo banco, pode ser cooperativa de crédito, entidades do sistema financeiro de habitação que estão habilitadas a isso. Primeiro leilão, então, o valor do imóvel. No segundo é o valor da dívida, despesas e contribuição. Essa é a regra dos leilões extrajudiciais. Você só pode alegar preço vil se for inferior a essas regras indicadas pelo artigo 27 da Lei de Alienações Fiduciárias. Com isso, nós terminamos essa questão de preço vil e convidamos você a consultar seu advogado de confiança em matérias referentes a imóveis. Muito obrigado.